E aí, Juliano? Sempre vai ser. Beleza? Cara, eu fiquei surpreso com o resultado daquela nossa última conversa. As pessoas na rua me pararam, as pessoas que eu conheço, né, pararam perguntando como que faz para participar, como que faz para propor novos temas. Então, assim, nas redes sociais foi muito bem comentado, a gente teve um resultado muito positivo, né, daquela nossa primeira conversa, né? E eu queria saber para você como que foi. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, né? Eu também tive essa mesma sensação. Foi surpreendente, né? Ser abordado na rua por pessoas que quiseram saber um pouco mais sobre essa questão, como faz para participar, dando palpite, né? Fazendo críticas construtivas, etc. Então, essa é uma questão que eu quero resolver de plano. O que é? Eles querem muita gente perguntar quem que é esse tal de Cid, né? Então, já vou apresentar o Cid fazendo o papel inverso. Cid é essa grande figura aí, um amigo que eu conheci em Belo Horizonte, que hoje, por coincidência, moramos no meu bairro, né? Sociólogo de formação, engajado social, né? Uma pessoa com grande inserção social por natureza, né? Então, e essa grande figura que está aí, que tem sempre se interessado pelas coisas por onde vive, onde contribui da sua maneira com a sociedade. Ah, que bom. Se eu te falar que aconteceu comigo a mesma coisa, as pessoas perguntavam, e quem é o Juliano? Quem é esse cara que está conversando ali, propondo ideias de uma forma assim tão clara, tão objetiva e tão fluida? E eu aproveito também para te apresentar pro pessoal aí, o Juliano, que é esse grande advogado, que inclusive a gente morou no mesmo bairro em Belo Horizonte, né? E só que aqui em Confins foi o local onde a gente realmente pôde frutificar mais essa nossa amizade. Então é um cara que é líder sindical, líder comunitário, pós-graduado em gestão pública e tá aí veio aqui para somar na sociedade. É isso aí. Ô, Juliano, então, um dos temas que foi assim muito solicitado, pessoal na rua, é um tema polêmico, é um tema que está em alta hoje no cenário nacional, que é a questão das queimadas. Então você vê, em São Paulo, por exemplo, o governador instaurou um gabinete emergencial para tratar a questão dos incêndios, né, que já foi incêndio ali. E, então a gente percebe que é um tema, em Minas Gerais, a cada ano vem aumentando a questão do número de focos de incêndio, e aqui pra gente é um assunto muito, assim, muito polêmico, né? Porque tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. A favor que eu falo que querem, por exemplo, não, eu acho interessante continuar fazendo uma queimada aqui no meu lote. Preciso queimar lixo. Tem uns que querem queimar, tem uns que querem fazer roça a partir de queimada. Então, mas por outro lado, tem também os pontos negativos, né, que são que é a população, que é a que mais sofre, né, a população das crianças, os idosos, pessoas que têm problemas respiratórios. Como você vê essa questão das queimadas hoje? Muito nessa linha que você está falando, ou seja, é muito preocupante, né? Amazonas pega fogo, Minas Gerais teve grande incêndio de grande proporção, Serra do Cipó, na Serra do Vala Moça, só que a queimada realmente é complexa, é um assunto muito complexo, porque é uma questão de usos e costumes, e é muito difícil você interferir nos usos e costumes de um povo, de uma sociedade, mas é preciso ser enfrentado. Eu entendo as queimadas como um assunto muito parecido com a questão do uso do capacete, uso do cinto de segurança. Aparentemente parece inofensivo, tanto faz você usar o cinto de segurança como não usar, tanto faz você usar o capacete ou não usar. Só que os estudos mostram que o não uso do capacete e não uso do cinto de segurança, isso causa um prejuízo para o Estado, por causa do estado que chega uma vítima de acidente, né? Quando ela não usa o capacete, quando ela não usa o cinto de segurança. Isso causa um prejuízo tanto para as pessoas, com as famílias, como para o Estado, na recuperação da pessoa com politraumatismo, em decorrência do não uso do cinto, ou com traumatismo craniano, por causa do não uso do capacete, etc.
Então, e a questão foi bem enfrentada pelo Brasil, né? Foi muito questionada no início, ninguém queria usar cinto, ninguém queria usar capacete, mas hoje todo mundo usa. A partir do momento que teve uma regulamentação, Também. Cara, esse negócio é muito interessante porque não apenas a gente vê que se transforma num problema de saúde pública com relação a gastos, né? Mas principalmente com relação à parte social. Por exemplo, as famílias. Eu vejo muitas mães reclamando quando um vizinho toca fogo numa resto de poda ou algum lixo, alguma coisa do tipo, e sobe aqueles gases, aquela fumaça, né? E principalmente crianças hoje, principalmente a gente pega aqui na região, cara, faz o quê? Vai para 120 dias, mais de 120 dias que não cai uma gota d'água aqui. Então a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa, então assim, a níveis críticos. E aí acumula com essa questão da poluição do ar por meio de queimadas, cara, fica um clima insustentável. Então, por exemplo, durante o dia a gente não percebe. Então, durante o dia a gente vê muitos focos de incêndio, muita fumaça em vários pontos aqui de Confins, mas a gente percebe muito isso daí à noite, no entardecer. Quando a noite cai, que a fumaça vem junto, então a fumaça toda desce. Muitas vezes eu venho andando à noite pela cidade e, cara, parece assim que uma espécie de nevoeiro em neblina, mas não, é fumaça pura, sabe? Como que você percebe essa questão dessa fumaça, dessa intoxicação, sabe, que a gente vem sofrendo aí aqui na cidade? Então, eu acho que na próxima, numa oportunidade, já te faço aí uma provocação, talvez até chamar alguém da área da saúde. Seria interessante, né? Para falar sobre a questão, o efeito de uma fumaça tóxica. Pois é, cara, olha só, você pega uma fumaça, estudos já mostram que a fumaça ela tem mais de 70 gases tóxicos e cancerígenos. Né? Essa é uma questão de saúde mesmo, né? A pessoa que às vezes coloca fogo no seu quintal, naquela pequena queimada, às vezes ela não tem consciência do quanto é nocivo produzir essa fumaça no dia a dia. Porque junta a fumaça do A, do B, do C, do D, e cada um vai construindo ali no seu quintal aquela pequena fumaça, e isso ali já é um grande potencial tóxico para a cidade. Então, esse é um problema. Que eu acho que um profissional do saúde talvez até faça, com certeza vai esclarecer melhor. Sem dúvida. E a gente percebe isso de forma prática, por exemplo, irritação dos olhos. Você quer fazer uma caminhada ao redor da lagoa, essa nossa lagoa que a gente tem de central, que eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de correr ali ao redor. E praticável de fazer isso, né? Você também gosta de vez em quando dar uma volta ali na lagoa. Você já percebeu também que o ar... Geralmente, eu consideraria 3, 4 voltas na lagoa. Outro dia eu tive que parar na metade da segunda volta. Realmente não consegui mais respirar. Não consegue, cara. Não consegue. Então, assim, aí você vê, a fumaça, ela é transportada, cara, você vê, quilômetros de uma cidade para outra, sabe? Então, eu acredito que isso daí parte de cada local preservar a sua área delimitada. Então, por exemplo, o município de Confins, ele pode ter ações de combate às queimadas. Porque, assim, existe uma diferença entre queimada e incêndio, né? A queimada é aquela coisa mais rudimentar que a gente não, mas assim, ao longo dos anos foi utilizado para a questão da agricultura, para a questão da pecuária, né? Que queima uma área, né? Faz uma queimada numa determinada área, e aquela própria cinza já viraria adubo, né, para essa questão do plantio. Mas que hoje isso daí já está superado, já existem formas mais avançadas de se fazer isso daí. Né? Como você percebe essa questão da queimada assim? E a diferença dela para o incêndio é quando uma queimada ela fica descontrolada, ela vira um incêndio, que é o que a gente percebeu aqui, né, nesses últimos dias aqui ao redor do aeroporto, né, essa questão que nessa área de fronteira aqui do aeroporto com
com a cidade, né? Como você percebe isso daí? Olha, em termos práticos, a queimada e o incêndio não produziu o mesmo efeito. E a polícia de legislação moderna não admite nem a queimada para não ter um incêndio. Porque a queimada, o incêndio seria o quê? A queimada fora de controle. Mas, para a natureza, não faz senão queimada, porque o incêndio o dano é o mesmo. Né? Por isso não se admite mais queimada na estrutura moderna. Né? Tem outras formas de você produzir, de chegar naquele resultado que chegaria com a queimada, de outras formas. Então, não se admite mais nem as queimadas, para que não tenha os incêndios também. Porque muitos incêndios começam com as queimadas. É apenas, né? Então, você tem ali uma queimada, que era para ser com fogo controlado, e ele se passa a ser descontrolado. Isso é o que mais acontece. E a gente vê que a possibilidade da gente enfrentar esse problema seria com a legislação. Ter as legislações mais efetivas e eles que possam efetivamente dar resultados concretos. Então, a gente olha. Eu vou só te pedir um ponto aqui nessa questão da legislação, porque por se tratar de uma coisa de interesse coletivo, né, hoje a cidade, ela tem um código de postura que trata de uma forma assim, bem, digamos assim, bem branda ainda, essa questão das queimadas. Mas ali a gente já vê uma preocupação com relação a isso daí. Você, enquanto advogado, como você tem percebido essa questão da legislação aqui no município e também em alguns municípios aqui próximos? A legislação, o que eu vi, né, que eu encontrei que tem legislação é o Código de Postura mesmo. Tem ali, acho que 3 ou 4, menos de 5 artigos que falam sobre a matéria, que eu consegui identificar ali. Mas se você pega municípios vizinhos, como São José, eles já São José da Lapa, eles já tem uma legislação bem mais condensada, bem mais contundente. Eu acho que é mais fácil de fazer o controle das queimadas com a legislação de São José da Lapa. Porque nós temos que fazer uma legislação, uma lei complementar, uma lei para subsidiar o código de postura. Mas o código de postura ele já é já é uma base para você fazer novas normativas a respeito. Já te dá subsídio para isso, né? Já te orienta nesse sentido. Acho que é interessante já ter um código de postura, mas é importante efetivar o que já tem lá e melhorar ainda mais a legislação nesse sentido. Então, com relação na questão da legislação, hoje no município, pelo menos eu não tenho visto, eu queria saber de você tem visto alguma articulação, que seja na Câmara, que seja na sociedade, que você tenha ouvido falar na rua, a respeito de uma movimentação mesmo nesse sentido, de regulamentar? O que você tem percebido aí com relação a isso? Infelizmente, eu não vi nada nesse sentido. Infelizmente. Aliás, para não falar que não vi nada, eu vi 2 pessoas muito indignadas com relação a isso. Muito indignadas? 2 pessoas? Pedro Serafim e Ana Cecília Serafim também. Grande Pedro. O que é isso? O que eles propuseram falar? Pedro Serafim e a Cecília são meus filhos. Pedrinho. Para dizer que o fruto não cai muito longe da árvore, eles estão muito preocupados com essa questão. E o Pedrinho, inclusive, ele me perguntou o que a gente poderia fazer. Ele está preocupadíssimo com essa questão. Ele está preocupado se quando tiver a realidade, vai ter água em conflito. Olha só, então, a forma de se enfrentar isso é justamente propondo normas, propondo leis, né, que possam ajudar o ente público, né, a enfrentar essa questão. Ele falou que vai trabalhar nesse sentido. Não, isso é muito interessante, porque você vê que uma criança, quantos anos que o Pedro tem? 9 anos. Tem 11. Pois é, ele já tem uma visão que a gente percebe, por exemplo, quando a gente anda nessa área onde teve esse incêndio, você percebe ali o grau de devastação que aconteceu numa área onde onde o fogo foi até onde ele quis, sabe? Não teve nenhuma, digamos assim, nenhuma intervenção. A gente ouviu um pouco um caminhão dos bombeiros ali, mas o fogo foi até onde ele quis, queimou até onde deu para queimar, sabe? E o prejuízo foi enorme. Você vê tanto na questão da vegetação, na flora, na fauna. Quantos pássaros, quantos ninhos de pássaros não foram queimados, sabe? Então é uma devastação, cara, que a gente percebe aqui debaixo do nosso nariz, né? E a gente vê crianças
indignadas com esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, é muito pertinente, e é principalmente de suma importância que isso venha ao conhecimento público, que eu acredito que muito mais pessoas estejam indignadas, igual o Pedrinho, a Cecília e a gente, sabe? Então, acredito que seja interessante. O que ele propôs, o Pedrinho? Ele falou que a gente tem que tomar providências. Tomar providência. E aí, Qual seria o caminho? um projeto de lei, uma lei que efetivamente dê possibilidade das autoridades públicas enfrentar a própria. Eu vejo que o que nós temos de legislação que talvez não ajude, só ajude, mas não dê um combate efetivo. Acho que tem que fazer aprovar uma lei que possa instrumentalizar, dar instrumentos para que o poder público faça esse enfrentamento. Porque, para além das questões que nós já colocamos aqui, nós temos um potencial de perigo muito grande que é o aeroporto. A gente não sabe quais seriam as consequências se um fogo chegasse no aeroporto. Ele passou ali toda na lateral do aeroporto. O aeroporto é uma reserva de combustível muito grande. Na verdade, talvez tenha uma reserva de combustível que nenhuma dessas cidades aqui próximas tenha. Não, e não apenas isso, a questão da fumaça interfere diretamente no pouso dos aviões. Então, a gente está assim, no limiar aqui na cidade, né? Se uma aeronave é descontrolada pela fumaça, nem se expõe, se for o caso, Confins está em risco. Então, imagina que uma aeronave com um potencial para 300 pessoas, né? Imaginar uma situação dessa, né? Mas as questões que a gente tem que realmente levantar e entender como que esse projeto de lei pode ser feito. Quem pode dar um pontapé inicial, sabe? A Câmara, né? Seria por parte do Poder Executivo, porque o que eu percebo, por exemplo, eu andei pesquisando alguns lugares que fizeram esse projeto de lei. E todos eles partiram do Poder Executivo. Então, o prefeito montou o projeto de lei, né, com a sua estrutura, mandou para a Câmara aprovou, e aí, a partir daí, então, teve essa questão toda do controle, né? Então, porque hoje a gente não tem controle nenhum, igual a gente vem conversando, né? O fogo, ele vai... E não é só aqui. Porque a gente, às vezes, a gente fala assim, mas... não é só em Confins que tem fogo. Minas Gerais inteira está pegando fogo. Cara, aqui mesmo em Pedro Leopoldo, perto ali da Fazenda Modelo, cara, queimou um bambuzal durante 3 dias, cara, perto da Fazenda Modelo. E o que o poder público lá fez? Nada. A única coisa que eles podiam fazer era só interditar as luzes que estavam pegando fogo, sabe? É uma coisa assim. Então, Confins pode ser um modelo para isso daí, sabe? Pode ser um modelo de combate a incêndio. Porque nós somos um município que tem uma quantidade boa de recursos e a extensão não é tão grande. Então a gente pode ser um modelo, por que não? Partir daqui um modelo de combate, de preservação, sabe? Para que Minas Gerais olhe para a gente e fale assim, cara, Confins é o modelo. Vamos espelhar no que eles fizeram, vamos aprender como eles fizeram e vamos fazer nos outros lugares também, de uma forma, né, mais ampla. Mas nada impede que a gente comece por aqui, né? Você tem, para finalizar, o que você queria falar aí? Fala pro pessoal aí o que você tem para expor? Então, é isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Comunicando com a sociedade, um assunto tão importante. E concorrer mesmo. Todas as pessoas que têm interesse, né? Pelo bem-estar da sociedade, pelo bem comum. A Terra, na verdade, hoje em dia, como se fosse uma área comum, como disse o Papa, né? É uma área comum mesmo. É um espaço onde o que eu faço aqui reflete na comunidade vizinha, mas também reflete lá no outro lado do mundo, né? Então, é importante a gente bater, todos os temas são importantes, né? Então, esse convite mesmo para que você continue com esse trabalho, né? E a gente possa estar aí debatendo as questões relevantes para a cidade. Muito bem. Até a próxima.